Fala, fala tribo do PEC! Meu nome é Bruno da Gama, eu sou coach de saúde integrada e no episódio de hoje você vai aprender sobre o princípio Bruce Lee. É isso mesmo? Vamos lá! Minha amiga, meu amigo bioenergético, seja muito bem-vindo ao Projeto Energia Crônica. O tópico de hoje é fundamental para você, se você é uma pessoa que vive procrastinando com a sua saúde, deixando a saúde para lá, isso é para você. Se você também é uma pessoa que, por algum motivo, você consegue resultados a curto prazo, mas não sabe por que você sempre acaba voltando para a estaca zero, como eu costumo falar aqui, esse tópico é para você. E se você, por algum motivo, não sabe como que funciona a transformação de saúde, esse tópico é para você. Ou seja, a gente tem que falar aqui do que eu chamo do pilar da mente. Tá? Se você é novo aqui dentro do projeto Energia Crônica, primeiramente, bem-vindo. Segundo, a gente tem 4 pilares que a gente precisa estar trabalhando no dia a dia para conseguir essa transformação. Tá? Não é só uma coisa, mas o tópico do pilar da mente é fundamental para o que eu acabei de falar. Se você quer saber mais sobre esses 4 pilares, a gente tem um guia totalmente gratuito no nosso site. A gente tem vários episódios falando sobre vários tópicos, mas basicamente existem 4 pilares: pilar do campo energético, da mente, do ambiente e do corpo. E dentro desses 4 pilares existem vários subtópicos, temas que eu falo aqui que a gente precisa estar trabalhando no nosso dia a dia para a gente conseguir viver num estado de energia crônica. E o princípio Bruce Lee, ele se encaixa aqui dentro do pilar da mente. Então existem vários subtópicos, um deles é esse, o que eu chamo aqui do princípio Bruce Lee. O que isso quer dizer? Bom, nada mais é, primeiramente, o fator número 1 aqui que eu vejo entre a diferença das pessoas que conseguem resultados de verdade transformacionais para a vida toda e as pessoas que continuam fracassando, tá? Essa é a diferença principal, tá? A gente precisa trabalhar no pilar da mente. Transformação começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Tá? A gente precisa começar a pensar sobre esse jogo da saúde de uma maneira diferente, porque os resultados que as pessoas estão conseguindo não são os resultados que elas esperam, que elas têm potencial. As estatísticas, elas não mentem, as pessoas continuam cada vez mais doentes, cada vez mais experienciando fracasso, tá? Cada vez mais frustradas com a saúde, porque elas não sabem mais o que fazer. E elas não sabem mais o que fazer porque elas ainda não entenderam o que você vai entender hoje aqui, que é esse princípio do Bruce Lee, que é o princípio, que é o pilar da mente. Tá? Então, o princípio Bruce Lee nada mais é. Tá? Se você não sabe quem é o Bruce Lee, ele foi um ator famoso, ele fazia artes marciais e começou a fazer filme. Eu nem conheço muito, para ser sincero, a história do Bruce Lee, mas eu sei dessa frase que ele falou um dia. E essa frase ficou marcada e hoje eu chamo de o princípio Bruce Lee, tá? Foi eu que dei esse nome, que é mais ou menos assim. Ele falou, eu vou falar em inglês e em português, tá bom? O Bruce Lee falou assim: eu não tenho, I don't fear the men who practice 1,000 of kicks in one day, but I fear the men who practice one kick for 1,000 days in a sequence. Ou seja, se você não fala inglês aqui, eu vou traduzir para você. Nada mais é do que aqui ele falou assim: eu não tenho medo da pessoa que pratica 1000 chutes, né? Pratica 1000 chutes, treina 1000 chutes, eu tô fazendo assim com a mão, e um dia, mas eu tenho medo da pessoa que pratica um chute, tá? Por 1000 dias seguidos, tá? O que isso quer dizer na prática? Consistência, tá? Consistência é a chave
para o sucesso. De nada adianta você fazer tudo de uma vez só, ou fazer tudo num dia e depois por 5 dias não fazer nada. Não, não, não. O que o Bruce Lee está falando é justamente o contrário. É melhor você fazer um pouquinho a cada dia, mas de uma forma consistente, por 1000 dias, digamos assim, do que ir lá e praticar, se matar em um dia e depois não fazer mais nada. Tá? Agora, o segredo dessas ações, que são ações simples, pessoal, são ações que todo mundo tem a seu dispor. A gente ensina aqui dentro do PEC que você não precisa se matar na academia, que você não precisa ficar contando calorias, você não precisa ficar tomando 1000 suplementos, nada disso. Você não precisa fazer reposição hormonal, não. Você precisa seguir as leis da Mãe Natureza e você precisa ter os 4 pilares sendo trabalhados com uma consistência. Tá? Agora, essas ações que a gente precisa ter no nosso dia a dia, aqui está o segredo. Elas são fáceis de ser feitas, elas são simples, porém, elas também são fáceis, simples de não se fazer. Presta atenção no que eu acabei de falar. As ações, os chutes diários, digamos assim, são simples. Todos vocês têm as chances, vocês têm o poder nas suas mãos de fazer essas atividades que vão levar você a ter mais energia, a deixar de lado o cansaço, a reverter problemas cognitivos, de ansiedade, depressão, emagrecimento, problemas crônicos, medicamentos. Você tem a capacidade e o potencial de reverter tudo isso com essas ações diárias que são simples. Elas são simples de ser feitas. Todo mundo consegue. Se você entender o que a gente está falando aqui do princípio do Bruce Lee, mas elas também são fáceis de não ser feitas. Ah, deixa para lá, é muito fácil. Não, deixa, amanhã eu faço. E continua nesse ciclo da procrastinação. Por quê? Porque elas são fáceis de não serem feitas. Você não sente nada na hora, você não sente nada naquele dia, mas o efeito composto, que eu vou estar falando mais para frente aqui, o efeito cumulativo dessas ações que são fáceis de ser feitas, que são fáceis também de não ser feitas, com o passar do tempo, o resultado vem, o sucesso vem ou o fracasso vem quando você não faz ela com consistência, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto aqui que eu queria compartilhar com você em relação ao princípio Bruce Lee. Porque a razão número 1 do porquê que as pessoas fracassam, tanto na saúde quanto na parte do propósito de vida, quanto na parte do trabalho, seja lá em qual área da vida, é porque as pessoas têm essa mentalidade, esse modo de pensar do que eu chamo aqui da mentalidade da loteria. Você vê todo mundo constantemente jogando na loteria, esperando pelo dia D, que eu chamo aqui, pelo dia que, putz, quando eu ganhar na loteria, aí os meus problemas estão resolvidos. Quando eu tiver saúde, aí eu vou estar bem. Não, é o contrário. Não caia no truque desta mentalidade da loteria. Não, a sua vida foi feita para experienciar cada minuto. E não esperar pelo dia D, não esperar pelo dia que você vai ganhar na loteria. Isso não existe, você não vai ter um dia, você vai acordar e você vai simplesmente ser saudável. Acordar, nossa, hoje eu estou saudável e acabou. Não, é constante. O aprendizado é constante, o trabalho é constante, a disciplina é constante. As ações pequenas, simples, fáceis de ser feitas são constantes. São um passinho, um chutezinho a cada dia, mas de uma maneira consistente, por 1000 dias. E não 1000 passos, não ganhar na loteria e voltar tudo para como era antes depois. Você sabia que a grande maioria das pessoas que ganham na loteria, depois de 5 anos, não sei exatamente quantos anos, mas as pesquisas mostram que essas pessoas que ganham na loteria, elas perdem, a grande maioria delas, elas voltam para a estaca zero depois de um tempo. Elas acabam perdendo o dinheiro que elas ganharam. Por quê? Por que isso acontece? Porque elas não trabalham a mentalidade delas.
Elas não entendem um princípio do Bruce Lee. Elas acham que 1000 chutes em um dia é tudo que você precisa. Elas acreditam que apenas ganhar na loteria vai resolver todos os problemas delas. Quando na verdade, muitas vezes, se a pessoa não tem uma mentalidade vencedora, que a gente chama aqui dentro do PEC, ela volta para a estaca zero. E é isso que a gente quer mostrar para você, é isso que a gente quer trabalhar com você. Trabalhar a sua mentalidade de dentro para fora. Resultados transformacionais vêm de dentro para fora, não de fora para dentro. Tá? Então, não caia no truque da mentalidade da loteria, mas caia sim no truque, entre aspas aqui, do que a gente chama do 1% melhor a cada dia, que é relacionado a esse princípio do Bruce Lee. A gente ensina dentro da mentoria, a gente tem uma mentoria de 90 dias, a gente ensina para vocês aqui dentro do PEC que é melhor fazer pouquinho, mas fazer com consistência, se tornar 1% melhor a cada dia do que fazer tudo da noite para o dia. Tá? Muitas pessoas tentam mudar tudo da noite para o dia e elas acabam fracassando. É melhor trabalhar na consistência do 1% melhor a cada dia. Como assim, Bruno? Dá um exemplo. Vou dar um exemplo clássico. Vamos dizer que você queira fazer 50 flexões, 50 agachamentos, 50 seja lá o que for. Como que você chega lá? Bom, você não deve chegar lá da noite para o dia. Você pode? Pode. Você pode tentar. Você nunca fez flexão? Vai lá e tenta. Faz 50 flexão de uma vez só, da noite para o dia. Talvez você consiga, mas o que acontece no próximo dia? O seu corpo vai estar totalmente detonado, vai estar totalmente destruído, porque você fez algo que você nunca fez anteriormente, de uma maneira super intensa. Então provavelmente você vai voltar, putz, eu nunca mais quero fazer isso. Mas qual que é o modelo, qual que é a maneira mais sábia, mais inteligente de você conseguir fazer as 50 flexões e manter essas 50 flexões? É fazer aqui um 1% melhor a cada dia. Hoje você faz uma flexão. Amanhã você faz 2 flexões. No próximo dia você faz 3 flexões e assim por diante. E quando você vê, depois, por exemplo, de 50 dias, que passa super rápido, você está apto a fazer 50 flexões sem se matar. E mais importante do que isso, o seu corpo, a sua mente, tudo vai estar adaptado àquelas 50 flexões e você vai continuar fazendo, provavelmente, porque você criou momento, você criou um hábito, você se tornou 1% melhor a cada dia. Mesma coisa na parte nutricional, por exemplo, muitas pessoas querem mudar totalmente a dieta da noite para o dia. Muitas pessoas fracassam porque elas não mantêm essa consistência, elas não estão se tornando 1% melhor a cada dia. A gente recomenda fazer uma coisinha diária. Trabalha no consumo da sua água essa semana. Na próxima semana, você foca no açúcar, digamos. Na próxima, você foca em comer mais gorduras ricas. E assim por diante. Cada semana, cada dia você vai melhorando. Cada semana, cada dia, cada mês, cada ano você vai melhorando de pouco a pouco. 1% melhor a cada dia é a chave para o sucesso. O princípio Bruce Lee nada mais é aqui do que a gente chama também do efeito composto, que você pode ver em várias áreas da sua vida, como por exemplo, vamos dizer que você salve, que você guarde $100, 100 euros, 100 reais, seja lá qual a moeda que você utiliza nesse momento, por mês, que não é muita coisa, porém, depois de um tempo, depois de alguns anos, a gente chega nesse efeito composto, $100, pouquinha coisa, que depois de um tempo se torna algo bem interessante, algo grande. Porque pequenos estímulos, é isso que a gente precisa começar a entender aqui ao falar de saúde. Pequenos estímulos, resultados gigantes. Nosso amigo Renato Stephanie, do Hack Life, do Sexta Filosofal, fala bastante sobre isso. Pequenos atos ordinários, resultados extraordinários. Eu acho que é mais ou menos por aí. Se não for, Renato, desculpa, né? A gente tem 2 entrevistas aqui dentro do PEC com o Renato, confere. Renato, do Hack Life, do Sexta Filosofal, vale muito a pena. Ele manja muito sobre vida.
tá bom? Então confere lá, mas basicamente esse é o efeito composto. Como por exemplo, vamos falar aqui do nosso querido Sol, que se você está escutando no podcast, você não consegue ver, se você está vendo no nosso canal do YouTube, ele está brilhando, está começando a brilhar cada vez mais forte aqui onde eu estou. E 5 minutos, que seja 5, 15 minutos, que é um pequeno estímulo de sol por dia, todo santo dia, vai acumular, vai criar esse efeito composto. Agora, o que acontece? Todo mundo provavelmente já experienciou isso uma vez ou outra na sua vida. O que acontece se você nunca pegou o sol e aí vai para a praia de Cancún, um sol maravilhoso, e você fica o dia todo torrando na praia, pegando bastante sol, pegando horas e horas de sol, você torra, você fica queimado. Ou seja, é o mesmo sol, porém a maneira como você utilizou o sol foi diferente. 5 minutinhos, 15 minutinhos por dia, você vai criar o que a gente chama aqui do cálus solar. Você vai estar adaptando o seu corpo, a sua pele, o seu sistema a adquirir, a absorver essa luz do sol. Porém, se você nunca pegou o sol e vai lá e pega tudo de uma vez, você vai estar prejudicando o seu organismo. Efeito composto é tudo pequenos estímulos, resultados gigantescos. Mesma coisa para quem nunca leu ou quem não está lendo o livro. Existem pesquisas falando que, se eu não me engano, mais de 80% das pessoas que depois que fizeram faculdade, por exemplo, e que saem da faculdade, nunca mais leram um livro depois da faculdade. Olha isso, que loucura! Onde vamos parar se a gente não evoluir, se a gente não aprender? Enfim, não é isso que eu quero falar aqui, mas, por exemplo, se você quer ler um livro, qual que é a melhor maneira de você adquirir esse conhecimento todo que você está buscando através dos livros? É ler um livro num dia inteirinho ou ler de pouco a pouco? Imagina que você leia todo dia apenas 10 páginas, que vai levar lá para você, de repente, 10, 15 minutinhos por dia. Mas você lê todo santo dia 10 páginas. Depois de um ano, faz as contas. Quantas páginas você leu? 10 vezes 365 dias, 3.650 e poucas páginas. Ou seja, você vai ler 10 livros em um ano, através de 15 minutinhos por dia, que, pelo amor de Deus, todo mundo tem 10, 15 minutinhos por dia. Se você não tem 10, 15 minutinhos por dia, por favor, vem falar com a gente, porque você está tendo um problema sério, seríssimo, tá bom? Mas, voltando aqui ao assunto, então, faça isso, 10, 15 minutinhos de leitura. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo da nossa vida que está acontecendo nesse exato momento. A gente está num processo agora de escrever um livro. É isso mesmo, a gente vai botar a biomodulação energética integrada, que é a nossa metodologia que a gente vem criando nos últimos 10 anos. Eu, pessoalmente, a Vanessa, 20 anos da vida dela, a gente está juntando todo esse nosso conhecimento e a gente quer botar no papel, a gente quer botar a metodologia num livro, a biomodulação energética integrada dos 4 pilares num livro. Como que a gente vai fazer isso? Bom, adivinha como? A gente vai usar o efeito composto. A gente vai utilizar o princípio Bruce Lee. A gente vai escrever um pouquinho, 45 minutos, 1 hora por dia. Não 5 horas todo dia, não. Um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, depois de alguns meses, talvez anos, que seja, não importa o tempo. O que importa é a constância. A gente vai conseguir tirar esse livro, eventualmente, da nossa cabeça e criar esse livro para você. Tá bom? É assim, esse é o efeito composto, o princípio Bruce Lee. Porque tem um grande mito, né? Só para a gente finalizar esse episódio aqui. Existe esse grande mito que a gente vê muito na mídia, principalmente, né? Na televisão, que é o mito do sucesso overnight, né? O sucesso da noite para o dia. A gente vê muito isso, por exemplo, no esporte ou com um cantor. Né? No mundo mais artístico, entre aspas, a gente vê bastante isso, porque vende mais, né? A mídia e tudo mais. Mas basicamente é o que? A pessoa se tornou esse sucesso da noite para o dia. Quando a gente vai ver, muito raro, 1% talvez, menos de 1% dos casos são sucesso da noite para o dia. A grande maioria do sucesso acontece através do princípio Bruce Lee. O jogador de futebol não se tornou o Messi, o Cristiano Ronaldo não se tornou
o Cristiano Ronaldo da noite para o dia, o Roger Federer, o Rafael Nadal, todos esses caras, esses sucessos não acontecem da noite para o dia. Eles trabalharam anos e anos, horas e horas na craft, na habilidade deles, todo santo dia, consistência, consistência, consistência. E aí, de repente, de uma hora para outra, acontece esse sucesso overnight. Mas esse sucesso da noite para o dia aconteceu dos anos, através dos anos, através do princípio Bruce Lee, que agora você já sabe. E mais importante do que isso, que agora eu espero, a gente aqui, eu e a Vá, a gente espera que você aplique, que você não tente mudar tudo da noite para o dia, que você entenda que mudança vem de dentro para fora, que mudança é muito aqui, é ganha, sucesso é ganho na mente, antes de mais nada. Então começa lá. Se você sofre com procrastinação, se você não consegue resultados a longo prazo, esse tópico é para você. E a gente gostaria de saber como que você vai utilizar o princípio Bruce Lee. Você gostou, não gostou? O que você acha? Manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram. O nosso Instagram é o Projeto Energia Crônica. Manda pra gente, vamos continuar esse bate-papo. E o sol tá brilhando cada vez mais aqui, só porque eu falei nele, coisa linda. Vamos pegar sol. Vou finalizar esse episódio, vou pegar um pouquinho de sol. 15 minutinhos, pessoal, não precisa mais do que isso nesse começo. Manda ver, manda pra gente. Ah, e não se esqueça, a gente tem um guia específico sobre esses 4 pilares que a gente falou aqui: campo energético, mente, corpo e ambiente. Tá lá dentro do nosso site www.projetoenergiacronica.com. Vai lá, é um guia de 29 páginas, se não me engano, totalmente gratuito, onde vai falar o passo a passo, vai falar exatamente o que você precisa para ter saúde no século 21, para ter mais energia, para deixar de lado o cansaço, para deixar de lado os remédios, para ter bem-estar, para viver até os 150 anos feliz, com vibração, com saúde que você pode ter. Você tem esse potencial que você nem sabe. Eu te prometo que você tem muito mais potencial do que você possa imaginar. Então é isso. A gente fica por aqui. Lembre-se sempre, ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala na próxima. Fica com Deus. Beijão. Tchau, tchau.